Muito obrigado, doutor Otto. Não sei se tem que ligar, tá ligado, né? Obrigado, doutor Otto. É um prazer estar compor a mesa aqui nesse primeiro evento do Fórum Permanente do Direito de Arbitragem, uma bela iniciativa do desembargador André Gustavo e da Emerge. Fala-se muito nas vantagens da arbitragem, como celeridade, especialidade, confidencialidade. Isso é fato. Mas há uma vantagem, eu diria assim, exógena, e uma vantagem muito mais, talvez tão importante quanto as demais, que é a arbitragem como uma atração, um elemento, um mecanismo de atração dos investimentos, né? E por quê? Porque ela integra o custo de transação, a equação econômico-financeira dos contratos. Eu vou fazer um histórico para dar mais ou menos a noção a todos dessa percepção. Voltando já em 1824, a primeira Constituição Política do Império, nós já tínhamos a arbitragem prevista nessa Constituição, assim como a mediação, através dos juízes de paz. Posteriormente, 1836, 1837, nós tivemos leis específicas trabalhando a arbitragem para a resolução dos contratos de prestação de serviços e contratos de seguros. E amplamente ela foi utilizada em 1850 no Código Comercial. E aí, no Código Comercial, ela está espraiada por vários dispositivos, né, notadamente no campo das sociedades. Os empresários da época já demandavam uma justiça especializada, não sei se célere, se era o caso da celeridade também, mas a especialidade era um fator importante e também uma justiça que resolvesse aquela questão sem recursos, né? E aí nós já podemos notar a importância da arbitragem para a resolução daqueles conflitos societários que você impacta demasiadamente a sociedade, enfim, em prejuízo dos sócios e da própria a comunidade que vivia ao redor dessas empresas. É o chamado, novamente, custo de transação. E é interessante notar que em 1850 nós tínhamos a arbitragem obrigatória estabelecida no Código Comercial. Então, era obrigatória a resolução de conflitos por arbitragem para resolver as questões de partilha de bens da sociedade e a sua liquidação. Bom, com isso, a arbitragem começa a ganhar corpo no Brasil, só que em 1866, o José Tomás Nabuco de Araújo, pai do Joaquim Nabuco, ele baixa um decreto e acaba com a arbitragem obrigatória, proíbe a arbitragem compulsória com base na vedação do direito de acesso à justiça, direito de ação, etc. E, no ano seguinte, aí sim, ele, com um outro decreto que buscou dispor sobre a arbitragem, ele criou o mal-sinado compromisso e, com isso, tirou toda a eficácia da cláusula compromissória. Ou seja, com essa canetada, a arbitragem ela caiu num ostracismo que durou mais de um século. Nós vamos voltar a falar de arbitragem em 1972, se não me falha a memória, num julgamento marcante do Supremo Tribunal Federal, era relator o ministro Bilac Pinto, num caso da União Federal com o espólio do Henrique Lage. Em 1940 e alguma coisa, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, para fins de esforços de guerra, o governo Getúlio Vargas expropriou os bens do Henrique Lage e do seu irmão, como eu esqueço o nome agora, que eram compostos por navios e etc., e a questão ficou pendente quanto à indenização. E a União Federal e já o espólio do Henrique Lage resolveram solucionar a questão indenizatória, a fixação do montante, através de arbitragem.
E como o que aconteceu? A arbitragem, o juízo arbitral decidiu o valor, a União Federal entra em juízo para alegar a inconstitucionalidade da arbitragem. Quer dizer, novamente nós vemos o Estado, que é aquele que tem, primeiro, que tem que dar o exemplo para todos nós, ele assina, tem um decreto que permite a utilização da arbitragem, quando o valor é estipulado, ele vai buscar a justiça para questionar a constitucionalidade da arbitragem. E essa decisão foi exatamente no sentido de que a União deveria sim, poderia se sujeitar à arbitragem, se sujeitou, era válida, eficaz e ela tinha que pagar aquela indenização. Aí começa-se então a falar um pouco de arbitragem, ela volta um pouco à tona. Paralelamente, na década de 70 e 80, até o início da década de 80, nós temos aí o chamado boom econômico brasileiro e o mercado internacional em termos de juros de empréstimos bancários estava muito favorável e o Brasil, com uma proposta desenvolvimentista de buscar de desenvolver as suas estatais, aí tem Eletrobras, construção de Itaipu, parte de telecomunicações, Embratel e outras tantas, a parte de energia, vai ao mercado externo, capta recursos a um custo mais barato, favorável, que estava à época, só que os bancos que emprestavam os recursos incluíam no seu contrato a cláusula compromissória. E aí era o grande problema, porque a União, que era a garantidora, se negava a se submeter à arbitragem e os bancos começaram a pressionar, porque os empréstimos foram crescendo de volume, de recursos, e acontece que chega a um ponto em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através de um parecer, se não me falha a memória, apoiado pelo Banco Central, esclarece, diz que mais ou menos, não ficou uma coisa muito clara, mas que admitia, de algum modo, a solução por arbitragem. Mas não estava claro a ponto de os advogados que trabalhavam para os bancos emprestadores, quando eles tinham que assinar uma legal opinion, um parecer para dizer que todas aquelas regras, aquelas cláusulas e condições dos contratos, elas eram válidas, legais e eficazes, sempre ressalvavam a questão da cláusula compromissória, porque diziam que o Brasil não se vinculava à cláusula compromissória. Mas já havia todo aí um movimento, tá, do investidor no caso, do emprestador, financiador, para que o país tivesse uma lei, disposições expressas que autorizasse a resolução dos conflitos por arbitragem. Tanto é que, na década de 80, por iniciativa do próprio Poder Executivo, do Ministério da Justiça, e aí vocês vejam, já há um paralelo, né? Formam-se, na primeira metade da década de 80, formam-se duas comissões para elaborar um anteprojeto de lei de arbitragem. E é interessante notar que nessas duas comissões, quem capitaneava era um desembargador Severo da Costa, desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, nós já vemos alguma ligação do próprio Tribunal de Justiça do Rio com a arbitragem. Esses dois anteprojetos, eles não foram levados ao Congresso Nacional e no final da década de 80 nós tivemos um outro anteprojeto que de tão ruim ninguém sabe até hoje quem é o pai, muito menos quem é a mãe. E ele ficou lá parado, inclusive também não foi levado ao Congresso para a tramitação. Então nós vemos que havia, então, já uma intenção, de alguma forma, do Poder Executivo, possivelmente ciente de toda aquela pressão que se fez na época dos empréstimos externos e que também já se fazia no âmbito do comércio internacional, que as empresas brasileiras começavam a crescer, começavam a produzir e ter negócios internacionais, a necessidade de termos, então, uma lei específica dispondo sobre a arbitragem no Brasil. Isso ocorreu na década de 80,
Quando entramos na década de 90, nós já estamos aí em 91, nós temos a elaboração do anteprojeto da atual lei de arbitragem, a pedido do senador Marco Maciel, e com o governo Fernando Henrique Cardoso, a arbitragem volta agora à agenda governamental por um juízo de conveniência, não ainda pelas suas virtudes, mas por um juízo de conveniência. E, novamente, a arbitragem como um elemento de atração de investimentos. O governo Fernando Henrique Cardoso, todos sabem, promoveu uma enorme privatização e precisava, para as privatizações, que nós atraíssemos os players internacionais, né, com seus recursos, com o seu know-how, sua tecnologia, para poder investir no Brasil e aumentar, inclusive, o valor de venda, né, a competição e o valor de venda das empresas estatais. Então, a arbitragem ela já entra nesse cenário e nós vamos ver em 1990 e poucos, 94 ou 95, Lei de Permissão e Concessão de Serviços Públicos, aonde se previa a cláusula de arbitragem como uma das cláusulas essenciais do contrato, ou seja, antes da edição da Lei 9.307, da Lei de Arbitragem, que é de setembro de 96. Nós temos depois, quando a lei sai, mas a lei de arbitragem está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, nós temos outras duas leis, Lei do Petróleo e Lei das Telecomunicações, que ambas trazem a arbitragem como cláusula essencial dos contratos, né? E temos, então, o lançamento temos a lei de arbitragem brasileira e o projeto todo de privatização. Então, a arbitragem, ela claramente, ela é um elemento do custo de transação, é um elemento da equação econômico-financeira do contrato. E isso é muito claro. O empresário, o investidor, tanto estrangeiro como nacional, ele quer saber qual é o custo que ele tem naquele contrato, se aquele contrato é errado. O que vai me custar para eu sair, para eu me desvencilhar ou para resolver qualquer disputa? Eu não posso ficar parado anos e anos e anos esperando uma solução. Eu preciso ter um caminho ágil, rápido e confiável para resolver os meus problemas. Ainda mais quando nós estamos falando no campo societário. No âmbito da privatização, nós tínhamos os consórcios, né? Então, essas empresas elas poderiam muito bem ter problemas entre si, como aconteceu em várias oportunidades. Então, era fundamental que se tivesse um mecanismo, um instrumento de resolução de conflitos bastante confiável e rápido. E é daí que entra, então, novamente, a arbitragem nesse cenário de atração dos investimentos estrangeiros. Bom, a arbitragem, então, ela vem a lei vem a ser promulgada, posteriormente ela passa a ser, a lei é declarada constitucional e após, quando nós entramos, aí sim, quando nós passamos a entrar no século XXI, no ano 2000, aí nós temos sim, a arbitragem ela passa a ser vista não por um juízo de conveniência, um juízo de valor, mas aí pelas suas próprias virtudes. E demonstra essa realidade uma série de leis no campo público que foram promulgadas. Temos também a Convenção de Nova York, como falou a professora Nádia, de 2002, ela ganha a arbitragem, e aí eu diria arbitragem, não só arbitragem, como os processos internacionais, esses de homologação, eles ganham grande impulso quando essa competência passa do Supremo para
o Superior Tribunal de Justiça em 2004, e em 2005 nós temos a resolução número 9, que essa resolução, ela pôs por terra pelo menos três eu diria já, entendimentos cristalizados do Supremo Tribunal Federal, que, no meu entender, eram bastante retrógrados e, em vários casos, chegava até a gerar problemas de acesso à justiça, né? E aí nós temos o apoio claro, maciço, do Superior Tribunal de Justiça, passamos a ter um apoio do Poder Judiciário como um todo, e a arbitragem ganha aí um grande impulso já pelas suas próprias qualidades. Eu nem creio que vá precisar de tanto tempo, mas eu queria ser bastante rápido, mas gostaria apenas de trazer alguns dados para os presentes. Isso aqui é um estudo de 2006, um estudo que o Banco Central estimou, por exemplo, que 20% da composição do spread bancário cobrado no Brasil relacionam-se à taxa de inadimplência. Então, nós estamos falando aí do custo de transação, né? Então, aqueles financiadores externos, quando tomavam ciência de que a arbitragem não era aceita no Brasil, com certeza eles aumentavam o spread deles para pagamento pelas empresas estatais brasileiras. Esse estudo também demonstra que uma execução judicial de R$500 demanda 5 anos e o credor nada recebe. A cobrança de R$50 mil resulta, em média, no ressarcimento de R$12 mil. Então, nós estamos vendo aqui como é que é o custo Brasil dessa situação de justiça. E aqui, obviamente, não é porque eu estou aqui na Escola da Magistratura, eu só falo abertamente aqui e fora do Brasil. A questão não é, a culpa não é do Poder Judiciário necessariamente, não é dos juízes, etc. É um conjunto de fatores, uma litigiosidade enorme. Eu sempre digo, e já falei na OAB, inclusive, os advogados também têm alguma responsabilidade nessa situação, pelos recursos que buscam, que criam, não é? Pelas insatisfações que têm com relação às decisões. Os recursos são enormes, recursos horizontais, recursos verticais, e essa situação ela é realmente difícil de ser solucionada, a ponto de, eu posso dar a minha experiência, quando eu era advogado de empresa, o presidente, eu passei 4 anos e meio na última empresa, o presidente nunca chegou para mim e pediu, desembargador Marcos Fávia, uma decisão judicial. Ele me pediu uma liminar. Eu quero uma liminar, ou eu quero caçar uma liminar, só. E brigava pela liminar. Não conseguia, eu tenho um outro plano, eu tenho um plano B. Ele não queria decisão porque ele não podia esperar. O empresário não pode esperar. O acionista que está discutindo com o acionista controlador, briga de societária, você não pode esperar, porque essa espera ela é a ruína da sociedade. É perde-perde. Né? Então, nós temos que repensar toda essa realidade. Né? Então, eu acho que eu ia falar que uma outra... e apenas só para dar pontuar a questão aqui da própria arbitragem, o crescimento que se teve, foi um crescimento muito grande, um crescimento exponencial até, não sei se esse crescimento irá se manter dessa forma, eu acho que esse crescimento surpreendeu até aqueles entusiastas logo de início, quando viram a arbitragem, mas o que se tem aqui é que no ano de 2010, os valores envolvidos na arbitragem em apenas 6 câmaras pesquisadas era de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E em 2017 atingiram 26 bilhões e 300 milhões
de reais. Ou seja, num período de 8 anos, o total de valores envolvidos nas 6 câmaras indicadas representaram mais de 87 bilhões de reais. Os números realmente falam por si. Talvez até, quem sabe, hoje a arbitragem já começa não diria já está mais madura, mas já tem aí algum fôlego, alguns anos, e talvez também seja o caso de termos agora também alguns eventos para trabalharmos, de conversarmos sobre dificuldades, necessidades de alteração, não da lei, pelo amor de Deus, mas de condução do procedimento, de atuação de profissionais e, eventualmente, até também repensar e vermos se a arbitragem ela continua sendo célere ou não, continua atendendo aos anseios das partes necessariamente. Não é? Os advogados só atendem aqueles que ganham, aqueles que perdem não atendem nunca. Mas isso é natural de todos nós, né? Quando nós atuamos como advogado, é assim mesmo que as coisas acontecem. Mas, enfim, eu acho que é isso, e a importância dela é uma importância que veio para ficar. E, então eu passo a palavra ao doutor Otto Lobo em retorno aqui. Muito obrigado.